Boa noite, está começando Conversas Cruzadas, programa de debates da TV Com, transmitido pela NET e Via Max. A partir de hoje, eu estarei substituindo Renato Igor, enquanto ele faz a cobertura jornalística da viagem do governador de Santa Catarina à Europa. Cobertura esta que você pode acompanhar pelos veículos da RBS. De volta à pauta aqui do Conversas Cruzadas, o polêmico Programa Nacional de Direitos Humanos, apresentado em dezembro de 2009. Hoje vamos discutir uma parte importante do texto que diz que o aborto deixa de ser considerado crime. O decreto favorável ao aborto leva em conta a autonomia das mulheres para decidirem sobre seus corpos. Esse item recebeu muitas críticas, principalmente da Igreja Católica, o que fez o presidente Lula rever o trecho. Segundo o presidente, o texto não traduz a posição do governo, por isso é bem provável que o decreto sofra alterações. Você vai poder participar do debate esta noite, mandando perguntas e a sua opinião. Participe pelo telefone 48-3216-2828, também pelo e-mail conversas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, twitter.com/conversastvcom. Acesse também o nosso blog, cliquerbs.com/conversas cruzadas. Conosco aqui no programa o professor de Direito, Rafael Mendonça. Também com a gente o padre doutorando em bioética, Hélio Luciano Oliveira. A coordenadora do CLADEM, o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, Samantha Buglioni. E o coordenador da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Florianópolis, Guilherme Pontes. Conversas Cruzadas tem patrocínio de Modecol Móveis e Decorações, Alta Classe em Móveis sob medida, Cronos, a solução completa para a segurança, Colégio Antônio Peixoto, no Balneário Estreito, a sua escola no continente, Dimas, seu revendedor Ford Edge para Santa Catarina, e Sezuski, processo seletivo 2010. Faça já a sua inscrição. Começando então pelo professor de Direito, professor Rafael, levando em conta os aspectos legais, conceituais e históricos, é correto o governo falar de aborto num texto sobre direitos humanos? Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Sim, analisando o projeto que foi feito e a abrangência que ele tem, esse tema, que é um tema que vem sido postergado, né, do tratamento da consideração igual das mulheres há muito tempo, realmente tem que entrar num tema como esse. E a forma que ele foi colocado, que é incentivar a aprovação do projeto de lei, demonstra que não existe, né, principalmente pelo processo que foi feito para a aprovação do projeto, que não existe nenhum tipo de equívoco no processo democrático para a construção dele. Diversos foram as reuniões públicas para a escolha dos temas de principal relevância para a sociedade, né? E esse foi um dos que foram os mais aclamados e, desse ponto de vista jurídico, ele está dentro dos padrões democráticos e é o que mais se espera nesse momento que se aprove. Do ponto de vista jurídico, se opor ao fato de o aborto deixar de ser crime significaria se opor aos direitos humanos, então? Não. Com certeza. Em alguma medida, deixar de ser crime... Não, o aborto deixar de ser crime, ele sustenta, na verdade, uma compreensão coerente de direitos humanos no Brasil. A criminalização do aborto viola sucessivamente no Brasil direitos fundamentais. Esse é o principal problema. Alguns críticos desse decreto colocaram a seguinte questão: quando alguém defender a proteção à vida, estaria atacando um direito humano? É essa dúvida que está em discussão. Essa é uma falsa estrutura de linguagem, né? A descriminalização do aborto não viola a proteção à vida. A descriminalização do aborto, ela impede que as pessoas possam efetivamente decidir, né? Ela permite que as pessoas possam decidir sobre um processo efetivo da sua vida privada. Porque no que se refere à vida efetivamente no Brasil, não existe consensos e o Estado não pode eleger um conceito moral sobre a vida. E aí é uma diferença contundente quando se fala de democracia entre governo e Estado.
O governo, ele viabiliza pressupostos do Estado e o governo, seja ele qual for, não pode se sobrepor a esses pressupostos. Então, no caso, o governo Lula pode sim dizer que ele não é a favor de alguns pressupostos do Estado, mas o governo Lula não pode se sobrepor a esses pressupostos do Estado. Então, em termos de criminalização do aborto, hoje a gente tem dados muito claros. A criminalização do aborto viola o princípio da igualdade, porque algumas mulheres podem fazer o aborto sem ao menos incidirem crime no Brasil. Isso está previsto no princípio da extraterritorialidade do direito penal. Então, uma mulher pode sair do Brasil, ir para o exterior, cometer a prática do aborto, voltar para o Brasil e nem incidir em crime nenhum. Isso é permitido no Brasil. Ela não comete crime. Então, a criminalização do aborto é para algumas mulheres. As mulheres, quando cometem a prática do aborto, elas morrem, na sua maioria são mulheres pobres. Então, o crime de aborto é para algumas mulheres, então são mulheres pobres e, na sua maioria, negras. E o crime do aborto, ele nem mesmo protege a vida para algumas pessoas que compreendem aquele processo como um processo de desenvolvimento da vida. Então, não há qualquer incoerência da descriminalização do aborto e em relação a uma política de proteção à vida e da proteção dos direitos humanos. Antes da gente questionar mais esse ponto da moralidade do aborto, no site da CNBB, padre, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, o presidente escreveu, ou melhor, um dos bispos escreveu um artigo contra o programa, dizendo o seguinte, abre aspas, essa terceira versão é requentada, carece de melhor parecer jurídico em conformidade com a Constituição Federal. Boa noite. Claro, boa noite. Logicamente, ou seja, o artigo 2º diz que o respeito à vida é fundamental, é um dos direitos fundamentais. A igreja não é contra nada, a igreja não é contra o aborto. A igreja é a favor da vida, é diferente, ou seja, o que eles falaram, o que a Samantha falou, o que o Rafael falou, é verdade. O que ele falou de acrescentar, que era um momento de se discutir isso na realidade do Brasil, é totalmente verdade. O que a Samantha falou também dos problemas sociais que geram, da realidade da mulher, do sofrimento, logicamente que tem a sua parte de verdade. Mas a igreja não é contra isso, a igreja não quer o sofrimento da mulher. O que a igreja quer é o respeito à vida. Ali existe uma vida, ou seja, uma vida humana. Essa vida humana não é direito da mulher decidir sobre a vida humana, como está no texto mesmo do projeto. Não é um direito da mulher decidir sobre outra vida que não é a dela. Ainda que seja uma vida dependente, é uma vida autônoma. Pois se a gente considera que um embrião, um feto pode ser morto, a gente pode considerar também que uma criança recém-nascida também pode ser morta. Esse também é um problema de uma estrutura de linguagem que induz as pessoas que estão nos ouvindo ao erro. É completamente diferente falar de feto e falar de uma criança nascida. Compreender feto como um ser humano com direitos, isso é uma concepção moral. É uma concepção moral que não existe consenso no direito. O direito em nenhum momento conceitua o que é vida e o direito em nenhum momento, em nenhum texto legal, padre, o senhor vai encontrar, senhor vai encontrar algo que diga que a vida humana começa em determinado ponto. O direito não tem esse consenso. E essas regras do direito são as nossas regras comuns. Saindo disso, nós vamos ter algo que o direito defende, que é o quê? A nossa liberdade de crença e pensamento. Então, uma concepção do feto como um ser humano que tem direito à vida é algo da nossa moralidade privada que o direito defende. O único conceito que o direito nos dá é o conceito de morte, que ele vai dizer que morte é morte encefálica. O direito não diz o que é vida, o direito não diz quando começa a vida. O direito diz o que é morte. E aí, afirmar que um feto é um ser humano, que é um sujeito de direitos, isso é perfeitamente possível, sim, e isso deve ser respeitado para aquelas pessoas que assim acreditam. E violar essa liberdade de crença é violar o que o direito e o que o Brasil protege com muita prioridade, que é uma democracia. O que eu estou falando são argumentos científicos, não entrei aqui... Não, o senhor está falando de moralidade. Não, eu estou falando de filosofia, de razão. Não, o senhor está falando de moralidade. Então, sem dúvida que o senhor está falando com uma racionalidade, não há a menor dúvida nisso. Ver. Mas não induz as pessoas que estão nos ouvindo a erro, fazendo essa comparação entre feto e uma criança nascida. Pode escutar um minuto? Escuta, se um embrião não é vida humana, o que é? Não, ele pode ser vida humana, mas ele não é sujeito de direitos. Então o que ele é? Da mesma forma que essas minhas células são células humanas, isso não me... As células do meu cabelo... Uma célula que é o espermatozoide que vive 24 horas. Perfeito. Um óvulo que vive 48 horas. Se unem isso não é vida humana, padre? Se unem e podem viver 100 anos. Perfeito. O que é aquela célula que pode viver 100 anos? Ok. Isso não é uma vida humana? Não, é uma pessoa humana. Não. Pessoa é um conceito moral. Não, pessoa não é um conceito moral.
Humano Pessoa é um conceito filosófico que existe antes da, da religião, antes negativo. Pessoa nasce na Grécia no século IV antes de Cristo. Tá? Ok. Pois, não tem nada de cristianismo aí? Onde é que veio o cristianismo? Mas então, isso é uma construção da cultura. Tá? Isso vai estar diretamente vinculado a uma construção da racionalidade. Isso não é um conceito biológico. Então, eu não posso dizer que um feto biológico é pessoa. É um conceito biológico porque o senhor acabou de dizer que nasceu na Grécia. Então, se nasceu na Grécia, não nasceu na biologia. Então, mas não, a pessoa o senhor me disse... que é. Não, então o senhor estava confundindo. Agora fiquei confusa, padre. Ah, tá, desculpa. Eu imaginei que a gente fosse cair nesse ponto, né? Okay. Para tratar do momento em que consideramos o início da vida ou não. Mas, voltando à questão do Programa Nacional de Direitos Humanos, eu quero dar boa noite ao Guilherme Pontes, o coordenador da Pastoral da Juventude, e perguntar como os jovens acompanham essas discussões. Boa noite. Bom, boa noite. Então, nós, a Pastoral da Juventude da Igreja Católica, vem acompanhando essa mesma manifestação da Igreja, dos nossos bispos, contra, né, qualquer ato que venha contra a vida. Nós não somos a favor de nada que mate, de nada que gere a morte, né? Então, em vários momentos nós temos defendido isso através de inúmeras campanhas, né? E a questão do aborto é uma questão lógica que nós somos contra o aborto sempre, né? Padre, grandes debates sobre isso. A Igreja Católica, através, mais uma vez, da CNBB, já conseguiu que o presidente Lula parasse para reler o texto, que foi, inclusive, criticado por muitas pessoas, que não leu o texto porque estaria em viagem, deixou nas mãos de Dilma, enfim. E que pode haver alterações depois dessa manifestação da Igreja. Que mudança exatamente a Igreja espera? A Igreja espera que não se descriminalize o aborto porque a gente acredita realmente que é um crime contra a vida. Não pelo, como repito, ou seja, não que sejamos contrários ao aborto em si, mas é que somos a favor de que uma vida, ainda mais uma vida inocente, que não tem nenhum, ou seja, o culpado de ter gerado essa filha são os pais, não é a criança. Isso significa o quê? Que o decreto que trata do aborto, na opinião da Igreja, deveria ser extinto do programa ou modificado? Não deveria ser extinto. Devemos debater sobre o tema, devemos conversar sobre o tema e devemos ter uma lei clara sobre o tema também. Porque o que não podemos é estar num limbo legal em que não existe lei. Mas, logicamente, a gente quer um respeito à vida, um respeito a essa vida que é indefesa, ou seja, ela é a única que não pode se defender nessa história toda. E não podemos considerar, a Igreja considera que não podemos considerar uma pessoa, uma vida humana, como parte da mãe. Samantha, ao passo que a Igreja conseguiu aí um posicionamento do presidente Lula